Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre os que são seus. A bondade do Senhor te acompanhe e as bênçãos do Altíssimo te persigam. Hoje nós queremos falar sobre santificados. Nessa série de meditações sobre maturidade e caráter, o princípio da santificação para nós é essencial. Aquilo que é base, aquilo que é a essência da nossa santificação. Para isso nós queremos ler um texto em Atos, capítulo 26, os versos 16 a 18, que dizem assim: Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Esse texto ele aparece dentro de uma narrativa do apóstolo Paulo a respeito da sua conversão, o seu encontro com Jesus. E ele fala a respeito do momento em que ele tem aquele encontro e ele cai por terra e ele identifica que é Jesus, ele ouve aquela voz que diz: eu sou Jesus, a quem tu persegue, e o Senhor fala então com ele para ficar de pé, porque o Senhor tinha uma missão profunda, abrangente para a vida dele, para alcançar principalmente os gentios. E então usa uma expressão que para nós é importante nessa hora. Ele diz: para os que são santificados, aqueles que serão agregados, os gentios que serão salvos e também se unirão aos que são santificados. É interessante porque quando nós vemos isso, a palavra santificados, o apóstolo Paulo ele usa para várias igrejas para quem ele escreve suas cartas. E esse processo, esse jeito de ele escrever as cartas, chamando os seus leitores de santos, está embutido dentro de um princípio que Paulo havia aprendido, principalmente a partir daquele encontro ali com Jesus e nas experiências de revelação de Deus com ele. Por exemplo, Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios e ele chama, logo no verso 2 do capítulo 1, aqueles cristãos de santos. No entanto, logo em seguida, ele diz que eles são imaturos, ele diz que eles são carnais, eles são meninos em Cristo. Portanto, a ideia de santificação que o apóstolo Paulo está passando não é aquela que muitas vezes nós aprendemos, principalmente pela cultura do nosso país religiosa, de uma herança religiosa que recebemos, que diz que santo é aquela pessoa perfeita, é aquela pessoa que alcançou um estágio especial, é aquela pessoa que depois de morto foi então denominado santo. Não. Paulo escreve aos Coríntios, a cristãos vivos que estavam vivendo problemas e lutas contra o pecado, e alguns cedendo ao pecado, e ele diz: vocês são santos. Por que ele diz isso? Porque ele sabe que não é uma propriedade das pessoas. Ser santo não é algo que nós conquistamos por nós mesmos. Santidade é um atributo de Deus e ele nos dá por herança. Por isso, Atos 26 nos diz que é uma questão de herança para os gentios serem santificados juntamente conosco. É uma herança que nós recebemos por causa do que Jesus fez na cruz. Eu e você não nos tornamos santos por nós mesmos. Nós não temos poder, não temos força em nós mesmos para vencer o pecado. Nós não conseguimos manter domínio sobre a nossa carne por nós mesmos. Isso só é possível quando o Espírito de Deus nos capacita e quando nós permitimos que aquilo que é a herança de Jesus na cruz se torne
uma propriedade nossa também. Tomamos posse disso. Por isso eu quero dizer, você já é santo. Você é santificado em Cristo Jesus. Não porque você tenha feito muitas coisas boas, mas porque Jesus fez por você na cruz do Calvário. Quando Deus olha para você, ele vê o sangue de Jesus. Quando ele olha para você, ele não te vê, ele vê Jesus. Ele vê o santo. Ele vê aquele que pagou o preço do pecado para que eu e você fôssemos aceitos na presença do Pai.